medidas de massa. Então, o que seria a medida de massa? A gente usa a medida de massa para medir a massa dos objetos, dos animais, das pessoas, dos alimentos, de diversas coisas. Então, a medida de massa, ela está diretamente ligada à pesagem, a quanto pesa determinado objeto, animal, pessoas, os alimentos. Por exemplo, ó, se vocês abrirem o armário da cozinha de vocês e vocês olharem os alimentos que vocês têm aí, com certeza na embalagem vai estar especificado a medida de massa de cada alimento. Por exemplo, você vai lá no seu armário e pega um pacote de feijão. Lá no pacote vai estar a pesagem daquele feijão. Quanto tem dentro daquele pacote? Que possivelmente, se for aquele que a gente compra no mercado, é o de 1 quilo. Aí você continuando aí sua pesquisa aí no seu armário da cozinha. Vamos pegar um pacote de arroz. O pacote de arroz que geralmente a gente compra no mercado, o pacote grande, ele vem com quantos quilos de arroz? Com 5 quilos de arroz. O açúcar, 1 quilo e assim por diante. Quando você vai no açougue, você compra a carne, a sua mistura aí, para fazer um almoço, uma janta gostoso, pedindo por pesagem. Você pode pedir meio quilo de determinada mistura, 1 quilo, 2, depende da quantidade que você quer. E para você conferir se o peso que você pediu está correto. Vamos continuar vendo então? Continuando aqui, ó. Para a medida de massa, existe um instrumento que a gente usa para pesar. E aí, quando você quer saber quantos quilos você tem, o que você usa para se pesar? Muito bem, o instrumento que a gente utiliza é a balança. E existem vários tipos de balança. As que a gente usa para pesar, geralmente ali ó, é a primeira, a terceira é a que a gente usa para se pesar, certo? Um bebezinho, quando ele é recém-nascido, igual a da foto ali, geralmente é uma balança como aquela. Se a gente quer pesar o alimento, então para cada pesagem existe um tipo de balança. Então, para medir a massa, o instrumento usado é a balança. Então, vamos continuar. A medida de massa, ela faz parte do nosso dia a dia, como eu comecei a aula falando para vocês, ó, para a gente saber quanto que a gente está pesando, se a gente está muito gordinho, muito magrinho, se estamos fora do peso ou abaixo do peso, você vai se pesar pela balança. Quando você quer comprar determinado alimento, também. Então, a medida de massa, ela está presente aí no nosso uso do dia a dia. Aí eu vou apresentar para vocês aqui uma tabela de medida de massa. Temos aqui ó, a medida de massa. A medida de massa, pessoal, elas vão ser apresentadas por essas abreviações aqui, essas letras, e cada letra ela vai ter um significado. Então, quando a gente fala kg, que a gente tem o kg, a gente está representando quilograma. HG significa hectograma. DAG significa decagrama. Aí nós temos aqui, ó, no meio o G, que representa a grama. Continuando, nós temos DG, que é o decigrama, CG, que é o centigrama, e o MG, que é o miligrama. Então, essa tabela aqui é a sequência do que a gente utiliza para medida de massa. A unidade que nós mais utilizamos é o quilograma. Mas, para que a gente tenha como unidade principal, unidade de medida, a gente tem como parâmetro a grama. Então, a partir da grama, a gente sabe o que é maior e o que é menor que ela em relação à medida de massa, que é o que nós veremos aqui na próxima tabela que eu vou colocar para você, dos múltiplos e submúltiplos. Então, vamos lá. No centro da tabela, a gente tem a grama, certo? A grama é a unidade por onde você vai tirar o parâmetro do que é maior que grama e do que é menor do que a grama, certo? Tudo que é maior que a grama, a gente chama de múltiplos. Então, o múltiplo, ele serve para o quê? Para pesar grandes medidas. E o que é menor do que a grama, a gente chama de submúltiplos, que é aquilo que vai equivaler às medidas menores. Certo? Então, o grama equivale a quanto? A 1 grama, certo?
os múltiplos são maiores que a grama. Então, o decagrama ele é 10 vezes maior que a grama, o hectograma é 100 vezes maior que a grama e o quilograma é 1000 vezes maior que a grama. Então, se perguntarem para vocês, quanto que vale 1 quilo? 1 quilo vale 1000 gramas, porque ele é 1000 vezes maior que a grama. Então, todos que vocês estão vendo aqui, ó, na tabela de múltiplos, eles são maiores que a grama, certo? E aí, todos que você vê aqui na tabela de submúltiplos, significa que são as pesagens, as medidas menores do que a grama. Então, aqui, ó, o decigrama, ele vale 10 vezes menos que a grama, o centigrama 100 vezes menos do que a grama e o miligrama 1000 vezes menos que a grama. E a grama nós temos no meio porque é o quê? A nossa unidade principal de medida. É a partir dela que nós sabemos o que vale mais ou menos. Tudo que vale mais que a grama, múltiplos, não se esqueça. E tudo que vale menos, submúltiplos. Além dessas medidas da tabela, a gente tem algumas medidas que nós chamamos de medidas especiais, que elas recebem nomes especiais. Então, por exemplo, uma tonelada, que é representado pela letra T. Quanto vale uma tonelada? Uma tonelada equivale a 1000 quilos. Se eu falo que determinada mercadoria tem 2 toneladas, quer dizer que ela pesa 2000 quilos e assim por diante, porque tonelada equivale a 1000 quilos. Arroba, uma arroba, quanto que equivale uma arroba? Uma arroba significa 15 quilos. E se eu falo para você que eu tenho 3 arrobas, quer dizer que eu vou multiplicar o 15 por 3. Então, quer dizer que no total eu terei 3 arrobas, que equivale a 45 quilos. E aí a gente tem um quilate, que é uma medida, ó, que faz parte do submúltiplo, que ela tem 0,2 gramas, certo? Então, equivale a 2 decigramas do quilate. Além dessa, se vocês acompanharem lá a página 174 do livro, vocês vão achar outras medidas especiais, que é aqui, ó, 1 megaton. Quanto que equivale a 1 megaton? 1 megaton é 1 milhão de quilos. Pensa o quanto é pesado um megaton, certo? Então, 1 quilo, 1000 gramas, e 1 grama tem 1000 miligramas. E aí são as medidas que a gente tem de medidas de massa, certo? As especiais e as que fazem parte da tabela. Aí aqui, como eu falei para vocês, nas medidas de massa, a gente tem o que a gente chama de múltiplos, certo? Que são utilizados para medir grandes coisas. Então, por exemplo, um elefante, ele tem um peso bem grande, certo? Então, o múltiplo, ele vai o quê? Fazer a pesagem de grandes medidas. E um ratinho, comparando um ratinho ao elefante. O ratinho representa o quê? As pequenas medidas, que são o submúltiplo, certo? Então, os múltiplos são utilizados para medir grandes coisas e os submúltiplos utilizados para medir pequenas coisas, como o nosso amiguinho rato aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para transformar as unidades de medida. Como eu faço para transformar a grama em quilo ou o quilo em grama e assim por diante. Para isso, a gente tem que ter bem claro na cabeça a nossa tabelinha, que o grama é a nossa unidade principal, que a partir dele, os múltiplos são aqueles que são maiores que ele e os submúltiplos os que são menores, certo? Toda vez que eu avanço casas para frente, como indica a setinha vermelha, a setinha vermelha está indicando que você está transformando para unidades que estão à sua frente, certo? Então, todas as unidades que você seguir à frente, como que você vai fazer? Você vai fazer uma multiplicação, como indica aqui, ó, certo? E toda vez que você for transformar em unidades que vocês estejam andando para trás, como mostra a setinha azul, é feito uma divisão. E é a partir disso que você vai conseguir fazer a transformação. Por exemplo, ó, eu tenho quilo, certo? E eu quero transformar o meu quilo em grama. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar quantas casas do quilo para a grama, quantas casas eu ando, e se eu ando para frente ou para trás. Do quilo para a grama, ó, contando comigo, eu tenho a casa do hectograma, uma casa, a do decagrama, 2 casas, e a do grama, 3 casas. Então, do quilo para a grama, quantas casas eu andei?
3 casas, certo? Quer dizer que eu vou multiplicar esse valor por 10, por 100 ou por 1000? Lembra da quantidade de zeros que eu expliquei para vocês? Então, se eu pulei 3 casas, quer dizer que eu vou multiplicar por 1000. Então, pensando aqui, se eu quero ir do quilo para grama, eu tenho 3 quilos, que eu quero transformar em gramas. E, como minha setinha vermelha indica, se eu ando casas para frente, eu vou fazer uma multiplicação de acordo com o número de casas que eu andei. Se eu ando uma casa, eu multiplico por 10. Se eu ando 2 casas, eu multiplico por 100. E se eu ando 3 casas, eu multiplico por 1000. Então, vamos lá. Eu já vi que eu tenho 3 quilos e que eu quero transformar em gramas, certo? E eu pulei 3 casas. Do quilo para chegar na grama foram 3 casas. Então, quer dizer que eu vou multiplicar por 1000. 3 vezes 1000 vai dar quanto? 3.000. Então, 3 quilos equivale a 3.000 gramas, certo? Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos e fixem sempre a tabela na cabeça, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de transformação de unidade. Lembrando sempre que a grama é a nossa unidade principal. Se você está avançando para frente, você multiplica. Se você estiver retornando, você divide, certo? E a quantidade de casas você vai saber se você multiplica por 10, 100 ou 1000. Então, vamos lá para os exemplos. Aqui, ó, eu tenho 3 gramas, certo? E eu quero transformar em miligramas, certo? Se eu penso na tabela da grama para o miligrama, eu tenho que lembrar se da grama para o miligrama eu estou andando para frente ou se eu estou andando para trás. Ah, da grama para o miligrama, consultando a tabela, eu estarei andando para frente. Então, quer dizer que eu tenho que ver quantas casas eu levo da grama para o miligrama. Então, eu vou lá, o degrama. Depois da grama vem o decigrama. Depois do decigrama vem o centigrama. Depois do centigrama vem o miligrama. Ó, do grama para o miligrama são quantas casas? 3 casas para frente. Eu vou multiplicar por 3? Não. Refere-se a 10, 100 e 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, multiplicando 3 por 1000, terei 3.000 miligramas. Vamos lá para um próximo exemplo. Agora, eu tenho 15 quilos. Como naquele outro exemplo que eu falei para vocês que eu tinha 3? Tá, eu tenho 15 quilos e quero transformar em gramas. Já sei, pelo outro exemplo, que do quilo para a grama são 3 casas. Se são 3 casas, eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000. Muito bem, multiplico por 1000. Então, 15 quilos vezes 1000 vai dar 15.000 gramas. E continuando aqui, ó, do quilo para grama, a maioria dos exemplos que a gente tem aqui é do quilo para grama e do grama para o miligrama. E em todos eles estamos avançando casas para frente. É isso que vocês têm que ter na mente, tá bom? Se está avançando casas para frente, multiplicação. Sempre 10 uma casa, 100 duas casas e 1000 3 casas. E se você observar que na sua tabela, quando você for fazer a transformação, você estará voltando, quer dizer que você também vai dividir, ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Mas aqui na nossa turminha do 4º ano, como a gente está iniciando o conteúdo, vocês vão aprender a transformação em que a gente avança, em que a gente multiplica. Agora, no 5º ano, vocês já aprendem mais a fundo como a gente avança e como a gente retorna as casas.